O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir ao povoado comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Traze-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíam às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulher e criança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que o pouco que temos, dado com carinho, dado com amor, se multiplica e ainda sobra. Meus queridos irmãos e irmãs, esta passagem do Evangelho, riquíssima passagem do Evangelho, ela vem trazer para nós, não é? Uma situação assim em que nós precisamos refletir muito sobre como nós temos vivido a nossa fé, como nós temos praticado a nossa fé. Olha aqui os discípulos ali preocupados com aquela multidão faminta, já era tarde, não tinha como saciá-los ali. E Jesus então percebe que ali tem 5 pães e 2 peixes. Ele faz multiplicar. Mas ele conta, meus queridos, com a ajuda dos discípulos para que este pão seja multiplicado. Aqueles homens então vão distribuir esses pães, esse peixe, e ainda sobra 12 cestos. Olha, meus queridos, quando nós doamos de coração sincero, quando nós nos entregamos a qualquer missão de coração sincero, podem ter certeza de que Deus vai multiplicar, de que Deus vai nos dar e nos dar em abundância. Aqui no Evangelho nós temos também, não é, que compreender que Jesus é aquele que tem compaixão. Jesus tem compaixão da multidão. Jesus tem compaixão de cada um de nós. E nós, por nossas vezes, temos que ter compaixão do outro. Porque quando nós temos compaixão do outro, a gente tira de nós um pouco do que temos para que o outro também tenha. É muito importante perceber que Jesus está aqui logo após, não é, a morte de João Batista. Ele quer ir para o deserto, ele quer ir, não é? Esse deserto aqui não é aquele lugar isolado, no meio lá do mato, né? No deserto, né? Onde não tenha nada, né? É deserto. Não, Jesus está aqui, vamos dizer assim, recolhido, triste,
por causa da morte do primo, né? Por causa da morte do amigo. E aí a multidão descobre que ele está indo, né? Se retirando de barco. Eles correm, chegam lá, Jesus tem compaixão daquela multidão, está como que ovelhas que não têm pastor, e Jesus tem compaixão de mim também, e Jesus tem compaixão de você também. E Jesus sabe das nossas necessidades, e Ele quer fazer multiplicar em nós a nossa falta, o nosso desejo. Mas, meus queridos, Ele também quer que nós façamos multiplicar o que temos com aqueles que menos têm. É Jesus aqui que vai dizer, não é? Que logo aqui no início do Evangelho, Jesus assim, não é? Está deixando bem claro. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir. E o que Jesus então vai dizer, não é? Dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Ô meu irmão, quanta fome no mundo, quanta fome aqui no Brasil, quanta miséria ainda existe na nossa terra, mas nós precisamos, nós mesmos, dar de comer a quem tem fome. É aqui, meus queridos, neste sentido, é que nós precisamos fazer a nossa reflexão. Jesus está nos convocando, dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Não sejamos egoístas, tiremos um pouquinho de nós mesmos, que, meu querido, não vai faltar na sua mesa, não vai faltar, é promessa do próprio Jesus. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer, que assim seja. Amém.